Página 229. Na página 229, nós temos a primeira questão. Neste capítulo, vimos que a reportagem é um gênero textual do domínio jornalístico e que compartilha com a notícia várias características formais. No entanto, uma das principais diferenças entre esses gêneros diz respeito ao tratamento da informação. Diferentemente da notícia, a reportagem vai além do relato simples dos fatos. Nela, o jornalista aborda um tema com mais profundidade e criticidade, o que torna o seu texto mais próximo da argumentação do que do relato. Pensando nisso, releia o parágrafo a seguir. Então, temos aqui o parágrafo, ou seja, se ela estivesse em vigor durante o período analisado pela equipe de reportagem, quase 1.000 trabalhadores resgatados não se enquadrariam na nova definição e podiam estar até hoje em condições degradantes. A que termo se refere a palavra ela? Se ela não estivesse, ela quem? Tem que voltar ao texto para descobrir, gente. Diz que em 2018 alguma coisa aconteceu. Quem vai achar a resposta? O que foi que aconteceu em 2018? O governo federal fez. Alguma coisa foi modificada em 2018 em relação ao trabalho escravo, mas depois acabou sendo revogado. Deixa eu dizer a vocês onde está a resposta. Está no terceiro parágrafo. Lembrando que o parágrafo começa depois do lead, gente. O lead é aquela parte que começa de 1122. Então, o primeiro parágrafo é aquele que começa é o que mostra. O segundo parágrafo é das 315. E o terceiro é o trabalho de apuração. No terceiro parágrafo tem a resposta. Quem acertar, eu dou meio ponto. Quem acertar a questão, coloca meio ponto extra no sistema. Era preciso haver restrição de liberdade. Sim, Mário, mas o governo federal fez alguma coisa. Ela o quê? Quando usa o ela, está se referindo a alguma coisa que foi dito no terceiro parágrafo. O trabalho da apuração? Não, ainda não é. O trabalho de quê? Da apuração. Trabalho da apuração. Ainda não é isso. Foi alguma coisa do governo, tem a ver com o governo. Tá chegando perto, Mário.
Ó, eu vou fazer a leitura do terceiro parágrafo e em seguida eu vou emendar com o quarto parágrafo, que é a parte que está lá no trecho. E eu quero que vocês tentem descobrir o que foi que aconteceu. Ó, o trabalho de apuração do G1 começou a ser feito após o governo publicar, em outubro do ano passado, uma portaria alterando os conceitos usados pelos fiscais para identificar um caso de trabalho escravo. Ela estabelecia que era preciso haver restrição de liberdade para que fosse caracterizado o trabalho análogo ao de escravo. Ou seja, se ela estivesse em vigor durante o período analisado pela equipe de reportagem, quase 1.000 trabalhadores resgatados não se enquadrariam na nova definição e podiam estar, até hoje, em condições degradantes. Se ela estivesse em vigor, ela quem? A portaria. Muito bem, Mário. Meio ponto para o Mário. Já vou colocar aqui, anotar. Vocês ficam em silêncio com medo de errar. O Mário não parava de digitar aqui pelo bate-papo. Mário, 9º ano. Meio ponto. Ok, mas já anotei. Então, gente, é a portaria. Observem o que o texto fala. Diz que em 2018 o governo federal aprovou uma portaria que era para dizer assim, olha, a partir de hoje só é escravo quem tiver preso, quem tiver com a liberdade comprometida. Só que nós sabemos que escravidão vai bem além disso. Escravidão não é só estar preso. Tem um processo, tem a retenção de documentos, tem a carga horária excessiva, tudo isso, gente. Então, o governo se equivocou a colocar essa portaria. E graças que não entrou em vigor. Como não entrou em vigor, essa reportagem pôde ser feita normalmente. Quer dizer, antes dessa portaria, a reportagem foi feita e foi analisada. Quer dizer, muitas pessoas foram resgatadas. Se essas pessoas que foram resgatadas, imagine se essa portaria tivesse entrado em vigor, como é que elas poderiam ser resgatadas? Não teria como, porque elas não seriam consideradas escravas. É tipo, como se, digamos, digamos que eu sou o chefe lá, eu sou a chefa, né? Sou a chefa. E vocês são os escravos. Um exemplo, viu, gente? E vocês são os escravos. Vocês trabalham para mim. Só que era para vocês saírem às 5 horas da tarde, com horário normal, e vocês dormem no trabalho. Ou seja, amanhecem um dia entrando o dia, saindo o dia, e vocês trabalhando para mim. Isso é escravidão, vocês sabem disso. E vocês recebem o mínimo. Não é um salário mínimo, recebem um mínimo para sobreviver. Então, digamos que vocês trabalham o mês inteiro, dormem num trabalho e tudo, e recebem R$ 400 por mês. Isso é escravidão, vocês sabem disso, têm ciência que isso é escravidão. Mas, segundo essa portaria que o governo iria aprovar, vocês não seriam escravos. Vocês seriam simples trabalhadores. Não seriam escravos, porque para vocês serem escravos, eu teria que proibir vocês saírem do trabalho. Dizer, oh, vocês não podem sair daqui. Mas muitas vezes você não precisa nem chegar a proibir. O simples fato de você exceder a carga horária, de reter documentos, de não ter autonomia, de decidir o que quer, sair ou entrar do emprego a hora que quiser, isso já é considerado escravidão. Então, quando diz aqui ela, se refere à portaria. O pronome se refere à portaria publicada pelo governo federal, que alterava os conceitos usados pelos fiscais para identificar os casos de trabalho infantil. Então, a resposta da primeira questão, letra A, é essa. Letra B, alguém poderia fazer a leitura?
Rapaz, o negócio tá difícil, eu ler. Já que ninguém quer ler. Tá difícil, pessoal. Aqui, né? Qual é o posicionamento dos repórteres a respeito da portaria publicada pelo Ministério do Trabalho em outubro de 2017? Eita, gente, eu disse que era 2018, era 2017, né? Houve um erro. Qual é o posicionamento dos repórteres? Eles foram a favor ou contrários ao documento dos repórteres? Gente, precisa da participação de vocês. Eles foram contrários. Muito bem, Mário. Eles falaram que seria muito fácil fazer fake news em cima disso. Foram contrários. Muito bem, eles foram contrários ao documento, que foi a portaria, viu, gente? Quando diz portaria, não é portaria de prédio, não. É um documento, portaria, que os governantes podem usar, podem fazer. Deixa eu ver se tem letra C. Letra C, vou escolher agora para ler, senão não lê não. Everton. Página 229, letra C. Everton, dê sinal de vida. Professor, eu acho que o Ventura está sem microfone. Tá sem microfone. Eu posso ler isso aqui, né? Pode sim, então fica à vontade. C. Que recurso sintático os autores utilizam para expressar esse posicionamento? Explique. Que recurso sintático, gente? Então, quando fala sintático, nós estamos falando de orações, estamos falando de objeto direto, de advérbio, adjunto adverbial, quer dizer, estamos falando de recursos sintáticos. Ele usou para expressar esse posicionamento. Explique. Observe, vamos todos voltarem ao trecho. Ó. Ou seja, se ela estivesse em vigor durante o período analisado pela equipe de reportagem, quase 1.000 trabalhadores resgatados não se enquadrariam na nova definição e podiam estar, até hoje, em condições degradantes. Qual é o recurso que os repórteres falam aqui? Gente, isso aí é uma fala dos repórteres, viu? Deixa eu colocar no quadro. Ó, essa é a frase, o trecho. Qual é o recurso que eles dão a opinião? Que tipo de oração é essa, gente? Nossa, eu esqueci agora. Indica finalidade, explicação, comparação, conclusão, condição, e indica o quê? Acho que é condição em si. Mais alguém? Eu também acho que é condição. Então, os autores utilizaram o quê? Utilizaram a oração subordinada adverbial, condicional, ou seja, se ela estivesse entrada em vigor durante o período, caso ela estivesse entrada em vigor durante o período, quase 1.000 trabalhadores não se enquadrariam. Isso é condicional ou concessão? Lembrando que a concessão é quando a gente espera algo e acontece algo inverso. Exemplo, tomei banho, embora não estivesse suja. Se eu tomei banho, é porque eu estava suja. Mas eu não estava. É quase isso, entendeu? A concessão é essa relação de, como assim? Aqui, ou seja, se ela estivesse em vigor durante o período analisado pela equipe de reportagem, esse se ele indica realmente uma condição, caso ela estivesse entrada em vigor? Hein, gente?
Gente, só olhar se vocês acham que indica condição. Eu disse concessão aqui, mas foi só Eu para. ainda acho que é condição. Eu tinha falado que era condição, mas eu não sei. Não é porque eu fico, será que é isso? Será que é aquilo que vocês vão mudar de opinião? É Não, mas condição. Mas induz a pessoa. Induz a pessoa. Nada induz quem tem mente fraca e não está convicto do que aprendeu. Foco é isso e acabou, professora. Pronto, é assim. Quero que vocês tenham autoridade em falar o que aprenderam. Então, se nós temos, se ela entrou em vigor, a portaria chegou a entrar em vigor, gente? Ou se ela estivesse entrado, ela entrou? Não. Não. Então, ela não chegou a entrar em vigor. Se ela não entrou, é uma relação de condição, ó. Caso ela tivesse entrado, se ela estivesse entrado. Então, utilizaram oração adverbial condicional vou colocar aqui. Letra C. O recurso sintático foi utilizou os autores, vou colocar assim. Os autores, vão fazendo a correção, viu? Os autores utilizaram uma oração subordinada adverbial condicional para mostrar a possibilidade de quase todos os trabalhadores. Os autores utilizaram a oração subordinada adverbial condicional para mostrar a possibilidade de quase todos os trabalhadores, quase 1.000, todos não, gente. Vocês sabem que é análogo, algo análogo? Análogo. Fica ali embaixo. Observem aqui o emprego de análogas, que eu coloquei. Os autores utilizaram a oração subordinada adverbial condicional para mostrar a possibilidade de quase 1.000 trabalhadores estarem vivendo ainda em condições análogas à de escravo. Pelo contexto, vocês acham que essa análogas é o quê? Em condições o quê? Parecidas. Então, analogia, gente, é exemplo de faça uma analogia com a vida real, aí você vai comparar a vida real, algo parecido. Analogia, análogo é algo semelhante. Tem muita coisa que a gente não sabe o significado, mas através do contexto dá para descobrir. Segunda questão. Verdade. Heloísio, lê, por favor, a segunda. Considerando o texto lido, analise as informações a seguir. 1. Na reportagem, a fala de especialista é acrescentada com um objetivo informativo. 2. Segundo os fiscais do trabalho, a definição de escravidão hoje difere do conceito clássico. 3. O texto mostra que o Ministério do Trabalho suspendeu a portaria publicada em outubro de 2017, a fim de elaborá-la melhor. Está correto? A reportagem, ela fala de especialistas. A fala de especialistas é acrescentada para com objetivo informativo? É só para informar, os especialistas falam? Os que falam sobre trabalho escravo, vocês acham que o objetivo deles era informar? Ou era argumentar? Ou era argumentar contra essa portaria? Observem, gente, que o objetivo da reportagem, da fala dos especialistas,
não é só informar, era argumentar principalmente contra essa portaria. A segunda, alternativa 2. Segundo os fiscais do trabalho, as definições de escravidão hoje a definição de escravidão hoje difere do conceito clássico, certo? Segundo os fiscais que aparecem no texto, a definição de escravidão hoje é diferente da de antigamente, ou ainda hoje achamos que escravo é quem anda acorrentado? Ou É não? diferente. É diferente, é lógico que a segunda está correta. Agora vamos ver se a terceira está. O texto mostra que o Ministério do Trabalho suspendeu a portaria publicada em outubro de 2017 a fim de elaborá-la melhor. Ele suspendeu querendo elaborá-la ou suspendeu de vez? Ele suspendeu de vez, gente. Ele não quis elaborá-la mais. Depois que viu que não se enquadraria no contexto real, ele suspendeu. Então, apenas a segunda alternativa está correta, a letra B. Segunda questão, letra B. Deixa eu ver quem vai fazer a leitura dessa primeira questão aqui. Lucas. Lucas, leia, por favor, a primeira questão da página 230. Aonde? Segunda questão, página 230. Considerando o texto lido, analise as afirmações a seguir. Primeiro, na reportagem, a fala de especialistas é acrescentada com objetivo informativo. Segundo, os fiscais do trabalho, a definição de escravidão hoje difere do conceito clássico. 3. O texto mostra que o Ministério do Trabalho suspendeu a portaria publicada em Lucas, outubro de 2000. eu acabei errando, desculpa. É a primeira questão da 230. É a abaixo. É a outra questão. Essa ainda hoje, essa aqui é bem grande. Começa a leitura dela, por favor. Ainda hoje, jornais e revistas impressos mantêm endereço físico para correspondência com o público, que envia ao departamento de redação as chamadas cartas de leitor. Assim, esses veículos de comunicação possuem uma seção específica para publicar os comentários opinativos selecionados, abrindo um espaço para o leitor reclamar, discutir, solicitar, elogiar ou criticar algum assunto abordado na edição anterior ou um assunto qualquer de relevância social em tom de denúncia, exercício de cidadania ou buscando ajudar com a divulgação do seu ponto de vista. No entanto, apesar da aparência democrática que a seção procura mostrar, nem todas as cartas são publicadas. Apenas algumas selecionadas ganham essa chance, cujo critério de seleção é, por vezes, a adequação da opinião do leitor aos interesses e posicionamento da empresa jornalística sobre
determinado assunto. Por exemplo, não vemos revistas de direito publicando cartas de leitor que construam opinião que favoreça a esquerda do vice-versa. Por outro lado, no ambiente virtual, jornais e revistas disponibilizam atualmente o espaço para os leitores comentarem os textos lidos. Nesse caso, os comentários são publicados, em geral, instantaneamente e do mesmo modo como foram escritos. Os comentários a seguir foram feitos no portal G1 a respeito da reportagem sobre o trabalho escravo. Analise-os com atenção. Leia os comentários, por favor, Lucas. Dá para ler daí, porque aqui não dá. Temos quantas pessoas? São 4 pessoas? Sim. Deixa eu escolher 4 pessoas para fazer a leitura. O Lucas vai ler o primeiro, vai continuar lendo o primeiro. A Camila vai ler o segundo, a segunda pessoa. O Luiz Henrique, a terceira. E a Maíla, a quarta. Lembrando que são 4 pessoas aqui, ó. Pode fazer a leitura, De Lucas, acordo. começar. Wellington, é preciso fazer um levantamento maior. Em se tratando do Brasil, não se pode olhar as coisas de maneira restrita. A banda toca bem mais alto. A maioria desses escravos. Vai fazer essa zoada aí. Escravos, sejam lavouras, garimpos, minas, vão parar aí porque são foragidos da justiça. Esse país é um carnaval de defeitos, em que um remanda o outro, formando um grande corredor de folia, num trio embalado pela corrupção. Quem ficou para o segundo? Eu. O Alexandre. Wellington, a sua tentativa de denegrir um ser humano chega a ser um tom criminoso. Temos uma sociedade excludente, onde as poucas oportunidades estão distantes de se tornar. De algumas áreas do país. Os gananciosos, entendo, a lei da oferta e procura. Pouco se importando com o ser humano. Pensam exatamente como você. Acreditam em sub-raça e têm um olhar criminoso diante do outro. Tenho pena de você. Um criminoso não procura emprego. E se houvesse algum lá, esses gananciosos teriam aquilo que merecem. Terceira pessoa. Jonathan, não se preocupem, a máfia. O governo vai piorar isso em 2018. Promessa dos ruralistas, anota aí. Quarto. A princesa Isabel aboliu a escravidão em 1888. E em 1889, Marechal Deodoro da Fonseca, apoiado pelos donos de escravos, tombou ela e o pai dela, Dom Pedro II, ou seja, essa república nasceu de um sentimento de exploração, que até hoje nos castiga. Então, nós temos aqui 4 comentários que foram feitos no portal do G1 sobre essa reportagem do trabalho escravo. E temos a segunda questão. Vamos fazer só a segunda para fechar. Como vimos, nas cartas enviadas à redação, há algumas restrições, como a possibilidade de os leitores dialogarem apenas com os autores das matérias ou com o próprio veículo de comunicação, apresentando seu posicionamento crítico sobre o conteúdo lido. Nos comentários analisados, essa restrição pode ser verificada? Eles estão apresentando posicionamento crítico? Ou eles estão, gente, na verdade, nesses comentários que vocês leram, falando apenas do texto, ou falando apenas deles, ou está dialogando entre o texto e entre eles? Acho que é a última opção, acho que eles estão dialogando entre o texto e ele. Se nós observarmos nos comentários, os leitores,
eles têm essa possibilidade de dialogar tanto com o texto publicado pelo site, quanto com os comentários feitos pelos leitores. Então, isso não acontece aqui no texto acima. Deixa eu colocar a resposta. Página, deixa eu ver qual é a página aqui. 231. É a segunda questão. Gente, vou fazer a frequência para finalizar a primeira aula de hoje. Lembrando que temos a última aula. Abraão faltou. André. Presente. Antônio. Everton. Everton. Antônio, nada. Professor, o Everton tá. O Everton, sim. Já coloquei aqui. Guilherme. Presente. Heloíse. Presente. Camila. Presente. Lucas. Luiz Henrique. Presente. Mário, presente. Maíla. Presente. Renata. Presente. Vitória. Então, os que não estão na aula de língua portuguesa são Abraão e Everton. Não, o Everton tá. Ele não falou nada, nem... Ah, falou. Não, falou logo no Ele início. mandou no chat. Ele mandou logo no Foi. início, dizendo que estava sem microfone. 9h30. Agora sim, Everton. Pronto. De nada. Então, pessoal, de nada. vou finalizar a aula de hoje. E até a próxima, viu? Até mais tarde. Ok. Tamo junto. Tchau, tchau. Professor. Falou.